Ele, que foi criança, que dormiu no colo, brincou no chão, correu na rua. Ele andou por aí, pregou o amor, foi o amor. Ele sentiu dor, toda dor, carregou os fardos, carregou a nossa cruz. Ele foi crucificado, foi humilhado, foi morto. Ele fez a morte andar para trás, fez a história recomeçar, ressuscitou dos mortos, mudou a história, deu nova esperança e vai voltar. Ele, a estrela da manhã, o caminho, a verdade, a vida. Ele, torre forte, voz que ecoa sobre as tempestades, luz em meio à escuridão. Ele é a paz aos inquietos, Ele é a graça aos sobrecarregados, voz aos injustiçados, força aos fracos, casa aos desabrigados, pai aos desamparados, luz para os perdidos, liberdade aos cativos, amor aos oprimidos. Ele é Alfa, Ômega, início, fim. Ele é Jesus, o amor que nunca mudou, o nome sobre todo nome, Jesus. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais, iguais não há na terra. Triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza
colocando, apresentando, né, esse momento aí diante do Senhor, porque Deus tem falado conosco, né? Deus tem falado conosco. Eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente, como de todas as outras vezes, né? A gente vai estar vendo, hoje a gente vai fazer um pouco diferente. A letra do louvor a gente não vai falar antes, a gente vai falar durante o nosso estudo, porque tem tudo a ver com ele, que é Castelo Forte, né? Castelo Forte, o louvor. Vocês devem ter ouvido, né? E esse louvor é um louvor muito antigo. Ele foi escrito, para vocês terem ideia, por Martim Lutero, né? Ele é o versículo 1º do Salmo 46. Então, assim, é maravilhoso, né? A gente vai estar falando sobre ele um pouquinho no final do estudo, tá bom? Então, vamos estar orando, feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós te louvamos, Senhor. Agradecemos o teu santo nome. Reconhecemos, papai, que tu és o nosso Deus, o Deus que nos sustenta, o Deus que nos guarda, o Deus que nos livra, o Deus que nos protege, o Deus que renova as nossas forças, o Deus que alegra o nosso coração. Deus, nós sabemos, meu Deus, que nada, Senhor, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Oh, Deus, é por isso que nós estamos aqui, Senhor, reunidos na tua presença, aprendendo mais de ti. Porque a tua palavra, Deus, ela é como espada de 2 gumes, que esmiuça a alma e o espírito. Ela divide a alma e o espírito e traz o discernimento, traz o entendimento, traz a revelação. Nós só podemos entender os mistérios do Senhor no nosso espírito, no nosso espírito. E a tua palavra que fortalece o nosso espírito. Por isso, Deus, nós pedimos que o Senhor esteja ministrando ao nosso coração, falando conosco nesta noite. Que não seja, meu Deus, voz de homem falando, mas que seja boca de Deus. Que seja a boca de Deus, que seja o Senhor. Que teu Espírito Santo, Deus, tenha plena liberdade de agir na nossa vida, através da nossa vida, trazendo, meu Deus, em nome de Jesus, o entendimento, trazendo a revelação. Em nome de Jesus. Fala conosco nesta noite, através desse tema, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Bíblico, o tema é a confiança plena, Salmos 46. A gente vai falar aqui os tópicos principais, tá? Só na apresentação. 46:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Em outra versão diz: parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. E 46:1, né, que é o primeiro versículo, diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Glória a Deus, né? Glória a Deus. E esse Salmo 46, né, o Salmo 46, ele começa, né, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Salmo 46 nos traz uma segurança e aumenta a nossa confiança em Deus. Este salmo é muito popular, seja no meio evangélico ou até no meio católico. Nele existem versículos marcantes, como o Salmo 46:10, que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre toda a terra. E ele continua: parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Na segunda versão. Segundo alguns estudiosos, o Salmo 46 foi escrito pelos filhos de Corá, no período do rei Davi, embora contenha trechos de declarações do rei Ezequias. O Salmo foi escrito num contexto de batalha, depois que Davi derrotou os inimigos de Israel. Este poderoso Salmo pode ser interpretado de 2 formas. Não adianta entrarmos em desespero diante das investidas do inimigo. O Senhor é soberano e será exaltado. Então, esse salmo mostra para a gente a confiança plena no Senhor. A confiança plena no Senhor.
né, a gente percebe, né, a gente vê que, apesar de ser um salmo lá dos filhos de Corá, né, ele fala muito sobre o rei Davi. O rei Davi, ele era, né, um valente, né, ele era um guerreiro, né, e ele, diferentemente do rei Saul era extremamente medroso. O rei Davi não. O rei Davi, ele confiava plenamente em Deus. Ele confiava plenamente em Deus. Então, este salmo, ele nos ensina que, apesar das adversidades, né, apesar das diferenças, apesar das dificuldades que nós passamos, das tempestades que nós passamos, nós precisamos sempre confiar no Senhor. Ele é a nossa rocha, ele é o nosso rochedo, ele é o nosso escudo, ele é o nosso esconderijo, ele é o nosso socorro presente na hora da angústia, né? Então, a nossa confiança, ela não pode estar em pessoas. A nossa confiança tem que estar em Deus, porque pessoas, pode ter certeza, vão decepcionar você. Seu marido vai te decepcionar, sua esposa vai te decepcionar, seus filhos vão te decepcionar, seu patrão vai te decepcionar, os seus pais, seus amigos, né? Mas Deus não. Deus não. Se tem uma pessoa que nunca irá te decepcionar, esse é o nosso Deus. Mas para isso nós precisamos estar alinhados, nós precisamos estar conectados com Ele, através da palavra dEle, através da palavra dEle, né? E é isso que nós temos trazido aqui, é isso que nós temos ministrado aqui o tempo todo, né? E esse salmo, ele nos ensina isso, confie no Senhor, né? Ele é a sua rocha, Ele é o seu socorro presente na hora da angústia, né? Eu não sei qual que é o motivo de angústia de cada um, né? Muitas vezes nós temos, sim, às vezes a gente tem umas pelejas, né? Às vezes é na saúde, às vezes falta de dinheiro, né? Às vezes algumas pessoas que, às vezes a gente tem dificuldade de relacionamento. Então, assim, são adversidades que nós passamos. Mas esse salmo nos ensina o seguinte: apesar das adversidades, continue crendo que o Senhor é o seu refúgio, o Senhor é a sua fortaleza. Ele não vai decepcionar você, creia sempre, né? E ele continua. Nas duas interpretações, é evidente que Deus, quando diz aquietai-vos, nos conforta e também nos exorta. Um coração que confia em Deus deve estar tranquilo, mesmo em meio às tribulações. Ou seja, se você confia em Deus, eu creio que confia. Sandra, Drica, mamãe, Simone, eu confio. Né? Então, você pode ter certeza, né, que o Senhor, ele vai estar te guardando, ele vai estar te protegendo, mesmo diante das tribulações. Às vezes a gente pode pensar, mas, né, é uma situação tão difícil, uma situação tão complicada que eu estou passando, você não imagina, né, como que é difícil essa situação que eu estou passando. Né, olha, a gente não precisa saber qual que é a situação difícil que você está passando. A gente precisa apenas conhecer o Deus que nós servimos. E esse Deus, ele está acima de toda e qualquer circunstância, de toda e qualquer adversidade. Não tem tempestade maior que o nosso Deus. Não tem, não tem. Né? Então, às vezes, a gente passa, sim, né, por calamidades, a gente passa por grandes desafios, mas o Senhor está sempre falando conosco. Né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais, tudo ele fará. Olha, o que Deus mais fala na palavra de Deus. Né? Eu gosto muito das passagens de Josué, né? Quando o povo estava ali desesperado, né? Deus só fala para o povo, Deus anima o povo, fala, olha, seja forte e corajoso, não temas, não temas. Então, se hoje você está passando por adversidade, por luta, por tribulação, quero falar para você, seja forte e corajoso, seja forte e corajosa, não temas, pois o Senhor é Ele que peleja a sua batalha. É Ele que peleja a sua batalha. E às vezes a gente fica meio ansioso com o tempo de Deus. Né? A gente quer resolver as coisas muito rápido. E se tem uma coisa que pega a gente, se chama ansiedade.
O que é ansiedade? Ansiedade é excesso de futuro. As coisas nem aconteceram, você já está querendo que aconteça. Então, isso é ansiedade. É você começar a preocupar demais nas coisas do futuro. Né? Então, o significado de ansiedade é isso, é excesso de futuro. Então, sabe, a gente precisa, né, ter tranquilidade, pedir a Deus para acalmar o nosso coração. Né? Jesus falou, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Né? Olhai para os lírios do campo, eles não tecem, eles não fiam, mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Você já viu, né? E a Bíblia, Jesus fala mais, né? Fala, né? Se o lírio, né, que nasce é tão maravilhoso hoje, né? Ele está desse jeito, amanhã, né? Ele é cortado, ele seca, né? Por causa do sol. Quanto mais você, né? Que é obra-prima do Criador, né? Ele continua falando, olhai para os pássaros, para as aves do céu, elas não plantam, elas não colhem, mas Deus não deixa faltar alimento. Não é mesmo? Você não vai ver um passarinho passando fome, né? Não vai ver. É uma, né? Uma provisão diária, né? Todo minuto, todo segundo tem provisão diária para as aves. E é isso que Jesus está nos ensinando. Né? E quando a gente fala de provisão de Deus, não quer dizer que você tem que ficar parado sem fazer a tua parte. Não é isso. Né? A não ser que, né, já esteja aí como eu, como a Drica, aposentados, né? Como a mamãe, o santo vai chegar lá, Timoninha, né? Se não mudar esses negócios tudo aí, vai chegar, né, irmão? A coisa tá brava. Né? Mas é isso, né? Ele está nos ensinando isso. Olha, apesar das adversidades, confie no Senhor, né? Porque, gente, olha, Deus existem promessas na nossa vida, na minha vida, na vida do Sam, da Drica, da Simone, na vida da mamãe, sabe? Promessas que ainda não se cumpriram, mas promessas que vão se cumprir. Sabe por quê? Porque é garantia da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não falha, não falha. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais cortante do que uma espada de dois gumes. Esse é o Deus que nós servimos, é um Deus que ministra no nosso coração a verdade absoluta. A verdade de Deus, ela não é relativa, ela é absoluta. Se Deus falou, vai se cumprir. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Né? Às vezes a gente passa, sim, por lutas, às vezes, principalmente na área de saúde, né? Às vezes a gente não está vendo a coisa acontecer, por mais que a gente creia, né? Por mais que a gente creia lá em Isaías 53, né, que diz que Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É uma verdade absoluta. Nós precisamos continuar crendo, apesar de muitas vezes a gente não estar sentindo. Mas fé não é sentir, fé é crer. Fé é crer. Né? O que ativa a fé é o nosso espírito. É a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Né? Então, quanto mais palavra de Deus você coloca no seu coração, mais fé é ativada dentro de você. É assim que as coisas são. Né? Não adianta você querer pedir para ter fé, mas você não tem intimidade com Deus através da palavra. Né? Então, não vai funcionar. Não vai funcionar. O combustível que ativa a nossa fé se chama palavra de Deus. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus de manhã, palavra de Deus à tarde, palavra de Deus à noite. Né? Como eu falei, eu tenho esses 3 momentos, eu tenho de manhã, à tarde e à noite, de palavra. É bênção demais, né? Não é um ato de religiosidade, não. É um ato de intimidade. Intimidade. Não é aquele negócio que, sabe, o dia que você faltou, nossa, vai acontecer alguma... Não vai acontecer nada com você, não. Fique tranquilo, né? Porque eu deixei de ler, não vai acontecer.
Deus conhece teu coração, Deus sabe da fidelidade do teu coração, sabe que por algum motivo, algum momento, né, acabou, você não tendo tempo, a correria do dia a dia e tal. Isso acontece com todos nós, né? Agora, o que manda, né, é o nosso coração. É o nosso coração. Meu coração está alinhado com o Senhor? Seu coração está alinhado com o Senhor? Então pode ter certeza, a resposta de Deus, ela virá. No tempo de Deus, não no nosso tempo. Nosso Deus é soberano. Ele nos ama. Não devemos nos mover em consequência do desespero. Deus não quer que lhe correspondamos através do medo. Se você está em Cristo, acalme-se. Ele será na nossa vida. Ele estará sempre presente em nossa vida e será exaltado. Quando o Senhor dos Exércitos está no controle da batalha, podemos acalmar o nosso coração, né? Então, se você tem certeza e convicção de que Deus está no controle da sua vida, no controle da sua casa, da sua família, dos seus filhos, pode ter certeza. Nosso coração, ele vai se acalmar. Né? Às vezes nosso coração fica agitado, porque a gente não vê as coisas acontecerem no nosso tempo. Mas o nosso tempo é o tempo Cronos. Né? E o tempo de Deus, não. O tempo de Deus é o tempo Kairos. É o Kairos. Deus não se limita a esse tempo nosso, que é segundos, minutos, hora, dia, mês, ano, século, década. Não, não. Deus não se limita a isso. Deus é atemporal. Ele é o dono do tempo. Então, nós precisamos, diante das adversidades, acalmar o nosso coração. Né? Porque Deus é o socorro presente. Ele é refúgio, ele é fortaleza, ele é o socorro presente na angústia. A abertura do Salmo 46 é poderosíssima. É uma declaração de que Deus é a nossa defesa e proteção. Deus é o nosso refúgio. Através da sua palavra, permanecemos seguros. Mais importante do que saber que há um socorro é acessá-lo na hora certa. Através de Jesus, temos acesso direto ao Pai, e nele podemos refugiar o nosso coração. Ele estará sempre disponível para nos cobrir com as suas asas de amor. Que está lá no Salmo 91:4. E agora nós vamos falar um pouquinho do hino que, né, se vocês não tiverem ouvido, ouçam depois, que é muito lindo. Uma curiosidade, né? O versículo do Salmo 46:1 foi base para a criação do hino da harpa cristã, Castelo Forte. Hino composto por Martinho Lutero. Olha o tempo que tem que esse hino foi escrito. Principal personagem da Reforma Protestante. Veja o hino completo. Olha só. Castelo Forte é o nosso Deus, né? O que é um castelo? Castelo é uma fortaleza, né? A gente pega aí nos tempos antigos, primitivos, né? A gente percebe, né, que eram castelos cercados por grandes muralhas. E muitas vezes a força de um povo, né, demonstrava o tamanho do castelo e o tamanho das suas muralhas. E ele está comparando aqui que o nosso Deus é esse castelo forte. Espada e bom escudo. Com seu poder, defende os seus. Em todo transe agudo. Ou seja, não tem nada, absolutamente nada impossível para esse Deus que nós servimos. Todas as coisas são possíveis para esse Deus que nós servimos. Com fúria pertinaz, persegue Satanás. Com artimanhas tais e astúcias tão cruéis que iguais não há na terra. A nossa força nada faz. Estamos, sim, perdidos, né? A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem e faz dele seu braço forte. Né? Então, a nossa confiança não está na nossa força, a nossa confiança está no nosso Deus. Mas nosso Deus socorro traz. E somos protegidos, defende-nos Jesus. O que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está.
vencido cairá por uma só palavra, né? Ou seja, Satanás já está derrotado. Já foi derrotado aonde? Lá na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário. Então, hoje, não adianta ficar jogando na sua cara as coisas, né? Quem faz isso é o próprio diabo, é o Satanás. Mas ele já está vencido, já está derrotado, né? E você não. Você é filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Nós somos pérolas preciosas do Senhor. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará. Com Cristo por defesa, se temos de perder filhos, bem, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está e dar-nos-á o seu reino. Ou seja, grande milagre de Deus. E aquilo que mais nós esperamos, né? O cristão, o reino de Deus. O reino de Deus. E a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço, e os valentes se apoderam dele. Né? Então, fracos, frouxos, não entram no reino de Deus. Mas valentes, sim. E nós somos valentes. Nós somos valentes. Nós estamos aqui no sábado, estamos aqui estudando a palavra de Deus. Então, eu sou um valente, o Sandro, a Drica, a Timona, a mamãe. Nós somos valentes. Valentes do Senhor. Aqueles que perseveraram, aqueles que não desanimaram, aqueles que não desistiram. Né? E é isso que nós precisamos, e é isso que esse salmo maravilhoso, né? Pegue depois, leia todo ele, Salmo 46, ele é maravilhoso. Ouça várias vezes esse louvor é lindo demais. Esse louvor eu conheço desde que eu me converti, Castelo Forte. É muito bonito, né? E eu não sabia, né? Fiquei sabendo quando eu estava preparando esse estudo, não sabia de onde ele vinha, não sabia que foi o Martim Lutero que tinha escrito esse hino, né? Então, assim, olha como é importante a gente estudar a palavra, né? E, às vezes, né, hinos que tem tudo a ver, uma ligação direta com a palavra, como é esse, né? Maravilhoso, porque ele é o hino do Salmo 46, 46:1. Amém? Deus abençoe, podem aí abrir os microfones, podem compartilhar.